bom dia, thanks God every day, nesse tempinho frio, gostoso, hein? Bom dia para todo mundo, hoje falando sobre a necessidade de nos transformar para acessar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós estamos lendo essa semana, bom dia Ivone, bom dia, nós estamos lendo essa semana Romanos 12, versículos 1 e 2, então vamos lá, né? Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita de Deus para nós. Durante muito tempo, bom dia Fabiana, durante muito tempo eu confesso que eu tinha medo da vontade de Deus. O meu bloqueio de religiosidade era tão forte, né? Eu fui criada dentro de um rigor religioso muito grande, né? Que o tempo todo era falado do inferno, que claro que existe, não é que não exista, né? Mas assim, aquele medo, né, da criança, né? Medo do que Deus tem para nós. Então, por medo, durante muito tempo, eu não desejei a vontade de Deus na minha vida, né? Bom dia, Ivânia. Mas Deus me curou de uma tal forma que hoje tudo que eu desejo é a vontade de Deus, e eu tô falando isso não como um discurso pronto. Deus, diante de Deus eu tô falando para vocês, então Deus sabe que é verdade no meu coração. Por que você está falando isso, Andréia, de ser verdade ou não ser verdade? Porque uma das coisas que eu tenho mais visto convivendo com pessoas de Deus, pessoas cristãs, pessoas que têm prática espiritual, uma das coisas que eu mais tenho visto são respostas prontas, frases prontas, é o tal da conversa gospel, né? Tem um discurso de religiosidade muito forte no brasileiro, eu tenho percebido muito isso. Então as pessoas, elas não querem ir para o profundo, elas não querem ir para dentro, ela não aceita o convite para o Lech Lecha, né, que é a viagem para dentro. E para não precisar entrar para dentro de si mesmo, nós temos respostas muito prontas. Eu sempre tive bons discursos, né? Eu sempre fui muito boa com as palavras, e isso me ajudava ainda mais a ter respostas prontas, inclusive baseadas na Bíblia, e respostas tipo, Deus sabe o que faz, Deus está no controle. Não que isso seja ruim, de forma alguma, todas essas palavras são boas. O problema é que nós usamos elas para evitar entrar para dentro, para evitar olhar o que realmente tem que ser olhado, né? E eu tenho visto hoje, esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, eu confesso a vocês que mexe muito, muito com o meu coração. Porque eu tenho visto pessoas boas se dando muito mal na vida. Mas muito mal mesmo, assim, a ponto de pagar com a própria vida esse se dar mal, né? Não é assim uma coisa, não tem dinheiro suficiente, não é isso não. É se dar mal mesmo de verdade, é coisa grave. Como, por exemplo, a morte, né? Pessoas, por exemplo, eu convivi muito próximo com uma pessoa que, por não resolver suas questões emocionais, por achar que sempre a mãe preferia a outra, que o pai não sei o que, o pai morreu cedo, então aquele abandono que ela sentia de não ter o pai, e ela se matou aos 37 anos, uma pessoa muito próxima de mim, inclusive minha xará, né? Ela se chamava Andréia também, 37 anos ela se matou. Tem uma outra história, tem outras 3 histórias que eu quero lembrar para vocês aqui, são 3 histórias relativas a câncer em mulheres, né? A mulher, não sei, a mulher é mais emocional, né? Nós somos mais sensíveis. Acho que a maternidade faz muito isso com a gente, né? E então nós ficamos mais sensíveis e nós sentimos mais algumas coisas do que às vezes os homens. Se eu estiver enganada, me perdoe aí os homens. Mas por exemplo, tem uma história de uma pessoa muito próxima de mim, próximo mesmo de mim. Bom dia Jairo, bom dia Maria. Que é um casamento de mais de 25 anos. Uma pessoa muito bem resolvida, aparentemente, né? E esse homem traiu, né? Ele arrumou uma outra mulher, ela descobriu essas situações bem difíceis, assim, de família. E aí ela decidiu não se separar, ela decidiu continuar no casamento, que é uma opção válida, claro. Mas aí ela falava sempre assim, está resolvido. Não, tá tudo certo, eu e fulano, a gente ajustou isso, a gente aceitou, tá tudo na mão de Deus, família é um projeto de Deus. Não que não seja, o problema são as respostas prontas, né? E ela agora tá lutando contra um câncer.
Então 2 anos depois desse está tudo certo, resolvemos entre nós, está tudo perdoado, ela está pagando com um câncer bastante agressivo, né, no seio. Tem uma outra situação também de câncer de uma pessoa muito próxima. Eu estou falando só coisas bem pessoas, mulheres muito chegadas, muito próximas a mim. Então essa outra pessoa, ela também foi traída, resolveu, entre aspas, né? Perdoou, tá tudo na mão de Deus, tá tudo resolvido. Deus não quer o divórcio. Gente, não tô falando que isso não seja verdade. O problema é a superficialidade. É quando o meu coração tá totalmente apodrecido de dor e eu fico com discursos prontos e usando o nome de Deus, porque quando você usa o nome de Deus, fica até difícil de uma outra pessoa falar alguma coisa pra você, né? Porque você tá dizendo que tá nas mãos de Deus, que Deus tá resolvendo tudo. O que a pessoa que tá te ouvindo, às vezes até tem alguma coisa pra te falar, mas ela não tem muito como falar alguma coisa, porque seu discurso ele é muito convincente, né? E essa pessoa, Enanci, bom dia. E essa pessoa muito próxima de mim, né? Ela teve essa traição no casamento, eu não a conhecia ainda. E ela voltou, depois passou um Natal, um Ano Novo, a gente ficou meio afastado. Quando ela voltou a ter contato comigo, ela me contou que tinha sido traída. Ela falou com tanta dor e aconteceu no Natal. Mas na verdade não tinha sido no último Natal, tinha sido há 10 anos atrás. E eu entendi que tinha sido no último Natal, porque ela estava tão machucada, e ela falando do Natal e da traição na noite de Natal, uma situação bem desagradável. Bom dia quem tá chegando aí. E essa pessoa, isso foi em janeiro que ela me contou. Em junho ela estava entre a vida e a morte no hospital do câncer. Um câncer de intestino, né? Gente, são todas situações que nós podemos falar, né, sobre o câncer hoje. Não é a única fonte de se ter um câncer, não são as questões emocionais, mas nenhuma autoridade médica mais discute sobre isso, que as emoções não tratadas, elas são uma das causas mais comuns de se desenvolver um câncer. Na verdade, todos nós temos as células cancerígenas dentro de nós. Não sei se você já ouviu isso. O dia que eu ouvi isso, eu fiquei muito chocada e me senti muito responsável por minha vida, né? Eu ouvi isso de um biólogo famoso. Ele falou, todos vocês, né? Tinha uma sala assim de 500 pessoas. Todos vocês, inclusive eu, nós temos as células cancerígenas prontinhas para se desenvolver. Olha que coisa louca, né? O Jair tá aí na sala, foi Davi Menezes, Jair, que também você conhece, né? Davi Menezes que falou isso e mexeu muito comigo. E aí ele fala, todos nós temos, e o que vai determinar as minhas ações, a forma como eu tô vivendo a minha vida, vai determinar se eu vou morrer sem mexer com essas células cancerígenas ou se eu vou startar em algum momento um câncer, né? E aí ali ele falou de 2 coisas, não são os únicos, mas são os principais, né? 2 coisas que starta o câncer em nós. Um corpo muito cheio de carboidrato simples, o tal do açúcar. Então é um meio físico propício para o desenvolvimento do câncer. Isso pra mim já mexeu muito comigo, foi quando eu decidi rever a questão do açúcar, tá? E uma outra situação, né? Conhece bem e gosta, com certeza, né, Jair? E a outra situação é o meio ácido que o nosso corpo fica, presta atenção nisso, o meio ácido que o nosso corpo fica por conta das nossas emoções. Quando nós temos emoções não tratadas, emoções bem escondidas, o nosso corpo vai se acidificando. Não precisamos entender muito de química, mas é assim, acidez é o contrário de alcalinidade. O bebê, eu tô com um bebezinho da família, né, que é meu neto, o cheiro do bebê não é bom? A gente fica rindo que até o cocô dele cheira, né? O cheiro é muito bom. Ele gofa, é só mama ainda, né? Então ele gofa, ele volta o leite, o cheirinho é bom, até o azedinho do bebê é bom. Então tudo do bebê cheira muito, né? Aí entrando mais uma avó na sala aí, você sabe bem disso, né, Su? Estão falando aqui, Feliz, seja bem-vinda, que o bebê, o cheiro dele é muito gostoso. Tudo do bebê é muito bom, é por causa da alcalinidade. Vocês já perceberam que o idoso tem um cheiro ruim? Né? Com todo respeito aos nossos idosos maravilhosos, mas então se não se cuidar muito bem, se o idoso não tomar um banho bem tomado, se não tiver ali com perfume, com desodorante direitinho, o idoso tem um cheiro ruim. É natural, é a acidez. Então a alcalinidade, bebê, vida, cheio de vida, energia vital, cheiro de vida. O idoso, o contrário, ácido. E então o nosso corpo, quanto mais tempo nós deixamos nosso corpo mais alcalino, mais vida e saúde nós temos. E tem várias coisas que mexem com a alcalinidade, mas eu quero falar aqui hoje só das nossas emoções, né?
as nossas emoções, elas deixam o nosso corpo ácido. Tanto que quando nós estamos mal resolvidos, sem querer, você solta uma acidez, né? Aquela palavra dura, sabe aquela amargura, sabe aquela pessoa assim que te dá uma dura, sem necessidade, que te dá uma má resposta, né? Ela soltou o quê? Ela soltou a acidez dela para fora. Essa acidez, ela vem das doenças emocionais, dos nossos bloqueios emocionais, das nossas dores não curadas. Toda dor tem cura, toda doença tem cura, tudo, toda ferida, ela cicatriza se você se der o trabalho de cuidar dessa ferida. Imagina a situação, somos todos nós adultos aqui, quem é pai, quem é mãe, quem tem criança por perto, quem é tia, vai entender bem a metáfora, né? Imagina uma criança, ela machucou, e você descobre que ela está escondendo de você. Eu fiz muito isso, né? Eu sempre tive muito medo quando era criança, então quando eu machucava eu escondia dos meus pais, para não precisar levar em hospital, para não precisar levar injeção, para não precisar mexer, né? Eu não queria nem que lavasse. Vocês já passaram por isso? Quando criança eu lembro direitinho. Eu era muito levada, né? De subir em árvore, eu fazia uma confusão. Minha mãe sofreu, meu pai, né? Mas eu machucava muito e minha mãe queria lavar com sabão. Certo ou errado? Certo, né? Toda ferida tem que ser lavada com sabão antes de ser tratada. E aquilo pra mim era a morte. Pra mim, tipo, eu preferia morrer do que lavar minha ferida com água e sabão. E minha mãe sempre fazia isso. Então eu escondia da minha mãe a minha ferida, pra ela não precisar lavar. Sem falar que se fosse uma coisa grande, né, precisaria dar um ponto, levar pro médico. Então se eu escondesse, eu resolveria o problema. Só que a minha mãe, sempre muito atenta, não deixava. Então os pais, os adultos, eles são atentos às feridas das crianças e não deixam as feridas físicas juntar pus, infeccionar. Logo a gente faz alguma coisa para resolver isso. Só que a criança não quer. A criança aqui sou eu e você, que eu tenho 51, que idade que você tem, que você às vezes ainda age como criança, né? Criança que esconde do pai a ferida. E aí como é que a gente esconde no pai? Quando eu era criança, ou então quando eu vejo que, por exemplo, minha neta, que tem 5 anos, machucou, não, tá tudo bem, né? Aí a minha neta faz a mesma coisa, né? Quando ela machuca e tá perto de mim, que eu quero lavar ou machucar, não, mas não precisa, vovó, não precisa. É aquele negócio de querer tomar um banho e machucou o joelho, querer tomar um banho com a perna pra fora pra não precisar de cair água na ferida. E eu falo, não, mas tem que lavar, tem que jogar sabão, vovó tem que passar a mão e tem que lavar com sabão. E ela tenta esconder de mim. E você também tá tentando esconder de papai? Tá tentando esconder de Deus que vê todas as coisas e você também fala com Deus? Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nenhum problema aqui não. E aí nós guardamos as nossas feridas. Algumas feridas, elas se autocuram. São coisas mais rasas, são machucados menores. E elas sim, o tempo às vezes cura uma ferida se ela for rasa. Presta atenção, o tempo não é remédio. Eu sei que isso vai contra muita coisa que você talvez tenha ouvido, mas de verdade, pegue isso com muita responsabilidade. Tempo não é remédio. O tempo só ajuda se você entrar com a medicação certa, com o cuidado certo. Se você só esperar o tempo, só piora a ferida. Imagina aquela ferida que sangrou, imagina aquele machucado que está querendo infeccionar e você esconde isso, né? Quem estava me acompanhando mês passado, acho que foi mês passado, né, eu tive um problema sério no dedão, né, aqui e nos 2 dedos. E começou a infeccionar, começou a juntar pus, então começa uma pontinha de pus assim, começou uma pontinha de pus bem pequenininha. Imagina se eu falo, não, vou ficar bem quietinha aqui porque o tempo vai curar. E aí o que acontece? O pus ele toma conta de tudo, a infecção toma conta de tudo. É exatamente assim com as nossas dores emocionais. Quando nós temos dores emocionais não tratadas, o tempo ele só piora, ele só acidifica ainda mais as nossas emoções e o nosso corpo. E quando eu vejo alguém guardando muito essas emoções, guardando muitas questões que não quer tratar, eu fico muito sentida, porque eu lembro de algumas pessoas que eu convivi na época da dor, eu convivi na pessoa esperando o tempo curar e depois eu convivi com essa pessoa convivendo com um câncer, por exemplo, ou com outras questões. Às vezes não é um câncer, mas é um trocar de relacionamento, o tempo todo querendo um amor diferente, um beijo mais gostoso, um carinho melhor. Às vezes é por aí.
que a pessoa resolve, entre aspas, as suas dores emocionais. Às vezes é com a bebida que a pessoa resolve, né? Resolve, entre aspas, né, gente? Claro que não resolve. Mas então é bebendo um pouco mais hoje, ou bebendo um pouco mais amanhã, é todos os dias precisando relaxar, é todos os dias precisando dar uma descansadinha. Tem pessoas que resolvem, entre aspas, com os remédios para dormir. A dor é tanta que não consegue dormir. Quando eu passei agora essa semana, esse mês passado, com esse dor no dedo, né? Que eu passei em 2 situações diferentes com os dedos. A dor durante a noite, ela é lacerante, é uma coisa louca, parece que dói mais à noite do que qualquer outra situação. Talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem dormir e têm insônia, porque à noite a dor vem muito forte, no silêncio a dor aparece muito forte, parece que você está sozinho e que sua dor dói mais do que tudo. E aí nós resolvemos, entre aspas, com remédio para dormir. Então nós estamos o tempo todo escondendo essa dor, e quando alguém pergunta como é que está, a gente é muito rápido para responder. As nossas respostas gospels, né? As nossas respostas de pessoas evoluídas que diz: tá tudo certo, tá tudo bem, já perdoei, já entreguei para Deus, Deus está cuidando, né? Então eu coloco para Deus cuidar o que eu não deixo Deus cuidar dentro de mim. Eu estou escondendo a minha ferida, como eu escondi dos meus pais quando eu era criança, eu escondo hoje de Deus, e eu digo que Deus está curando, mas Deus não tem ação para curar, porque eu não estou deixando. Eu peguei o meu ferimento, eu escondi bem escondido, eu não quero que ele mexa. E quando nós fazemos isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus, especialmente esse texto que nós estamos vendo hoje, nós estamos lendo essa semana, né? Não se conformar. Quando eu me conformo quando eu dou essas respostas que todo mundo dá, e eu não faço o que a maioria não está fazendo também. Eu estou me conformando. Existe uma forma no mundo que diz: se eu sou traída, ou eu engulo isso e deixo como tá para ver como é que fica, ou então eu deixo Deus, o tempo ou qualquer outra coisa resolver e eu não faço, ou então eu saio por aí traindo também para descontar o que foi feito comigo. Então eu escolho um dos 2 caminhos errados. E eu acho que eu vou chegar no lugar, eu vou chegar na vontade perfeita de Deus. E o que acontece quando eu faço tudo errado e espero o tempo curar? Eu acesso à vontade perfeita de Deus? Não. Eu entro no tal do efeito repetitivo, no loop infinito dos erros da minha vida. Então, das duas, uma: ou eu paro tudo isso e eu resolvo, eu curo as minhas feridas, eu resolvo os meus bloqueios, e os bloqueios às vezes me acompanham de uma vida inteira. Eu já falei sobre aqui e eu tenho que insistir que muitas vezes o bloqueio vem da gestação, porque a nossa mãe, ela não era perfeita, a nossa mãe não esperava talvez que a gente nascesse naquele momento. A minoria dos filhos são projetados, são programados, até quem quer um filho naquele momento não estava querendo. Então a rejeição, ela é muito presente dentro da nossa vida. A maioria absoluta de nós foi rejeitado na gestação, não porque os nossos pais não eram bons, mas porque a situação não era propícia para o momento. Só que essa criança não entendeu, ela só se sentiu rejeitada. Muitos de nós foi tentado aborto contra nós, só que nós nascemos, nós estamos aqui, e essa dor da rejeição, ela ficou muito forte. E aí eu venho depois, a minha vida inteira, reforçando essa dor da rejeição com os amigos errados, nos relacionamentos errados, nos grupos errados, reforçando que eu sou rejeitada. E enquanto eu não volto e resolvo isso e curo isso, eu não estou cumprindo o que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. A renovação da sua mente, ela vem através de cura. E cura, nós precisamos pensar em cura nas 3 esferas. Nós não somos só espiritual, não é só estar perdoado, não é só Deus cura, Deus cuida, Deus está cuidando. Esse é um aspecto da nossa vida, mas e o aspecto emocional? Eu estou deixando o tempo curar? Então hoje nós vamos fechar com isso. A palavra de Deus nos convida para renovar, mas o tempo não renova. O que renova são as nossas ações conscientes, é o nosso lech lechá, é o entrar para dentro, é o aceitar a nossa história, é o curar a nossa história. E aí você pode dizer: André, eu não sei como fazer isso. Não preocupa como fazer, preocupa em aceitar que é necessário não encontrar um amor novo, não encontrar um trabalho novo, não encontrar um prazer numa comida. Não, o que vai nos curar é encontrar essa ferida e permitir que esse Pai cuidadoso e amoroso lave com água, lave com sabão e traga o remédio e realmente cure, para que as minhas relações a partir de então elas sejam diferentes. Eu estou falando com você
o que eu tenho vivido na minha vida. Eu vivi isso e eu tô apaixonada com essa vida de estar curada. Deus abençoe sua vida e até amanhã falando mais sobre isso no Thanks God Every Day de quinta-feira.